Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gustavo, eu sou do setor Oeste e é a minha primeira vez aqui no Sul. Então, quando eu cheguei aqui, eu parecia criança em parque de diversão, tipo, olhando tudo. Eu vi o lustre lá na entrada, falei, caraca, que legal. Eu tenho 20 anos, sou do Ministério Universitário, lá da Zona Oeste, e talvez vocês não me conheçam, mas certamente podem conhecer meus pais. A gente tem uma foto, trouxe uma foto deles aqui para vocês. Essa foto tá meio caótica, porque cada um olhando para um lado, o pessoal meio molhado, mas essa foto representa um momento muito especial para a gente, que foi o batismo dos meus irmãos. Eles vieram hoje assim para representar eles. Meus pais estão viajando e não conseguiram vir, mas tá aqui essa foto realmente para representar a nossa família. E com certeza, se vocês não me conhecem, talvez conheçam eles. E enfim. E contando um pouquinho da minha história para vocês, eu cresci na igreja, então eu sei muito bem como funciona toda a nova geração. Passei por todas as salinhas, passei por todos os retiros de pré-adolescentes, de jovens, os acampamentos que já tiveram também ao longo dos anos, a apresentação do Dia dos Pais, de Dia das Mães. E então eu fui criado nesse contexto também. E nesse momento, a partir dos 12 anos de idade, eu comecei a estudar a Bíblia. O Jonas, inclusive, fez parte dos meus estudos, do começo ao final. Hoje ele é um grande irmão para mim. O Miqueias, André, que estão aqui também, representam muito para mim. E nessa jornada, até me batizar, eu me batizei com 14 anos. E aqui estou hoje compartilhando essa mensagem com vocês. E talvez você esteja pensando, O título da aula de hoje é Como Ignorar a Deus. Você pode pensar, nossa, como que eu venho para uma igreja para aprender a ignorar a Deus, Obviamente, essa é uma provocação, porque acredito que ninguém venha para a igreja conscientemente querendo ignorar a Deus. Mas a pergunta e a reflexão que eu quero trazer é: será que a gente não tem feito isso inconscientemente? Essa, na verdade, é uma série que foi pensada por mim e pelo Luiz Felipe, que muitos de vocês conhecem também. Foi pensada com base numa realidade que a gente vive, principalmente na faculdade, que é o lugar que a gente mais passa tempo hoje em dia, mas tem acontecido no mundo inteiro, no geral. Que é basicamente assim: quando a gente vai convidar alguém na faculdade, muitas vezes a pessoa é educada, Ela até para escutar a gente pergunta o nome, a pessoa responde, ele tem uma troca, mas assim que a gente faz o convite seja para estudar a Bíblia ou para ir para algum bate-papo, a pessoa fala que não tem interesse e sai rápido. Ela nem espera a gente terminar, normalmente. E às vezes tem até situação que a gente está evangelizando na faculdade e a pessoa está com tanta pressa, que a pessoa nem para te escutar. Já aconteceu isso com você? Que você está assim, principalmente em São Paulo, Você está evangelizando, a pessoa está com fone de ouvido, não para te escutar, ela sai andando e você tem que acompanhar a pessoa, praticamente, às vezes quase correr junto com ela ali, para poder convidar. Mas é algo que nos incomoda bastante, E ver como, não sei se vocês têm essa sensação, essa percepção de que esses meios sociais, sejam eles reais ou virtuais, através das redes sociais, têm diluído muitos conceitos espirituais, ou verdades absolutas que a gente tem sobre a Bíblia e que frequentemente são tiradas Deus da equação. Talvez você esteja aqui e não acredite em Deus, mas se a gente parar para pensar, parece que a cultura ao longo do tempo vem esquecendo algo. Parece que as pessoas estão confusas de fato, sem saber para onde ir, como se não houvesse nada realmente sólido a quem elas pudessem realmente se apegar. Mas essa é a aula que o Luiz vai dar semana que vem. Então não percam, porque realmente está muito interessante o que ele vai falar com a gente. Mas hoje a gente vai falar como pode acontecer justamente sendo o oposto disso, que é
uma pessoa religiosa, que são pessoas que aparentemente menos ignoram a Deus. Mas a gente vai ver, será que é isso mesmo? O objetivo de fato dessa aula é para que a gente possa refletir em como a religiosidade afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Se temos sido religiosos na nossa vida, em alguma área espiritual, e como a gente pode vencer juntos e crescer e continuar crescendo e perseverando na nossa fé. Amém? Então vamos juntos, pessoal. Bom, como eu falei para vocês, eu cresci na igreja e uma das minhas maiores dificuldades na minha caminhada era de fato parar de meramente conhecer as histórias da Bíblia e passar de fato ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Hoje eu percebo como é desafiante continuar colocando lenha na fogueira, porque é muito fácil da gente se perder no caminho, por conta da religiosidade, da rotina, do comodismo, e a gente acaba sendo superficial na nossa leitura da Bíblia, na nossa oração, no nosso relacionamento com as pessoas também. Eu tenho percebido, eu tenho 5 anos como discípulo, eu vou completar dia 25 de fevereiro 6 anos como discípulo, e a cada ano que passa eu vejo como o desafio de ser humilde diante das Escrituras só aumenta, porque, não sei se vocês têm essa percepção, porque conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais experiência, você vai tendo mais sabedoria, mais conhecimento, e aí passa 5, 10, 15, 20 anos, e o desafio só aumenta, e o perigo de sermos anestesiados pela religiosidade e pela familiaridade com as Escrituras só aumenta. E a gente vai ler uma história hoje que fica lá em Marcos 6, do 1 ao 6, essa vai ser a nossa história principal, mas antes de ler ela, eu queria falar um pouco do contexto que foi escrito o Evangelho de Marcos, que basicamente, Marcos, ele coletou as histórias que Pedro tinha de Jesus, das reuniões que aconteciam na sinagoga, e assim, o fato de Marcos ter colocado que ele era uma figura religiosa não foi à toa. Ele fez isso propositalmente, porque justamente esse era o grupo de pessoas que estavam perseguindo Jesus, tentando fazer com que ele caísse em alguma contradição. E é por isso que é mencionado esse detalhe, por isso que é mencionado que ele era um homem religioso, uma figura importante religiosa. E aí quando a gente volta para a história, Jesus estava no meio de uma multidão, indo na direção de Jairo. Quando nesse meio, pessoal, veio uma mulher que sofria por hemorragias constantes fazia 12 anos. E essa história, ela é muito interessante porque a mulher com hemorragia, na época, ela era considerada impura. Então ela ficava totalmente distante da sociedade. Então por 12 anos, essa mulher ficou distante de todo mundo que ela conhecia. Toda a família dela, todos os amigos dela, todo mundo, trabalho, ninguém podia conviver com ela. Mas aí, nesse momento, quando ela viu Jesus passando, ela não pensou 2 vezes antes de ir diretamente falar com ele. Ela foi pedir ajuda desesperadamente para Jesus. E a fé dela era tanta que, Marcos capítulo 5, versículo 28 diz assim: pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. A fé dessa mulher era tanta, era tão grande, era tão poderosa, que ela pensou, eu não preciso nem falar com Jesus, eu não preciso nem conversar com ele, eu só preciso encostar no manto dele. Obrigado, mano. Então ela vai e consegue se aproximar de Jesus, e ela vai lá e toca de fato no manto dele, e ele acaba percebendo, e é interessante que isso acontece, e aí Jesus fala o seguinte: imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E aí a gente chega em um ponto muito importante da história, porque ali no momento, pessoal, é como se você estivesse na linha Esmeralda, 6 da manhã, o vagão extremamente entupido de gente,
E é exatamente isso que Jesus estava vivendo ali. Tinha tanta gente ali, tanta gente empurrando, puxando Jesus. E assim, chega a ser até cômico essa situação, que no verso seguinte, olha o que os discípulos dele falaram. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Então, os discípulos até zoam Jesus aqui, falando: pô, mestre, você está de brincadeira, né? Olha quanta gente tem aqui, você ainda pergunta quem encostou em você, quem tocou em você. E aí a gente vê, logo no verso seguinte: então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Essa mulher, pessoal, ela teve uma fé única aqui, uma fé viva, de acreditar que Jesus era o único que poderia salvar a vida dela. Lembra, ela estava totalmente distante da sociedade, totalmente distante das pessoas que ela mais amava, e ali ela enxergou a oportunidade e falou: Jesus é o único que pode trazer a minha vida de volta. Mas aí a gente tem um ponto aqui. Se tinha uma multidão aglomerando Jesus ali, como eu falei, né, que encostava, que puxava, empurrava ele aqui, buscando por milagres, né? Por que Jesus sentiu o poder dele saindo uma vez só? Porque lembra, ele fala que sentiu o poder saindo dele. Mas por que ele sentiu isso uma vez só, se tinha tantas pessoas ao redor dele? E a resposta é o seguinte: porque as pessoas ali, elas não estavam com uma fé genuína, elas estavam em busca de um Jesus milagreiro, que ia curar ali alguma doença, alguma situação específica. Mas essa mulher teve uma fé de que Jesus ia curar a vida, a alma dela. E foi aí o momento que Jesus sentiu o poder dele saindo. E ela estava em busca de um mestre salvador, coisa que a multidão ali não estava em busca. E a mesma coisa, pessoal, acontece com a religiosidade aqui. Se a gente achar, muitas vezes acontece de forma inconsciente, mas a gente acaba achando que somente por a gente estar aqui no culto de domingo, por a gente participar de uma igreja em casa, ou por a gente estudar a Bíblia com alguém, a gente acha que é o suficiente na nossa caminhada como discípulos. Mas não é o suficiente. As práticas religiosas ajudam muito a gente no convívio e a crescer na nossa intimidade com Deus, mas não são suficientes para vermos o poder de Jesus por completo. Amém? Mas a gente continua na história. E aí Jesus ainda estava falando com algumas pessoas, quando um pessoal que vinha da casa de Jairo vieram comunicar que a filha dele já tinha morrido. E aí eles disseram, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Mais uma vez, o que Jesus está mostrando aqui? Que Jairo precisava se concentrar apenas em uma voz, em uma pessoa, que era nele, que era em Jesus, que ele era o único que poderia reverter uma situação que, por mais que humanamente fosse impossível, ele era o único que poderia salvar a filha dele. E esse é o chamado de Jesus para Jairo aqui. E mais para frente, o que acontece? De fato, Jairo crê em Jesus e a menina é ressuscitada. Então, pessoal, esse
esse foi o contexto que a gente está inserido aqui. Então, agora a gente vai para a história, lembra? Para a história principal. Esse foi só o contexto. E aí Jesus volta para a terra natal dele, que é Jerusalém, que é justamente a história que a gente vai ler agora. E aí, Marcos 6, do 1 ao 6. Diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho da Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Então o que está acontecendo aqui é que as pessoas já conheciam Jesus. Essas pessoas já estavam familiarizadas com ele desde a infância. E aí essas pessoas se assustaram, falaram: nossa, eu vi esse menino crescer, olha o que ele está fazendo, quantos milagres. E aí, olha como ele ensina com tanta propriedade, com tanta autoridade. E eles começaram a conversar ali entre eles: nossa, esse não é o filho da Maria? Nossa, esse aqui não é irmão do fulano, ciclano, beltrano? Então eles começaram a fofocar ali entre eles, né? E basicamente o que está acontecendo é quando você vai, por exemplo, quando você vai cortar o cabelo, seja na barbearia ou no salão, e aí você tem aquela fofoca. E, nossa, você viu? O Jonas foi para os Estados Unidos. O cara venceu na vida agora. É filho, vira e crescer. Filho do Miqués, da Andréia. Então, basicamente, pessoal, o que está acontecendo aqui é essa fofoca. E aí, o povo fica escandalizado justamente por ver Jesus fazendo coisas impressionantes, vindo de uma origem tão simples e humilde. E Jesus, ele é sagaz aqui. Ele é muito astuto, porque ele percebe o que está acontecendo. E aí Jesus percebe, e olha o que ele diz: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus, pessoal, isso aqui, pessoal, é impressionante. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, não pôde fazer nenhum milagre ali, na terra que ele nasceu. O lugar que as pessoas viram ele crescer. E vejam bem, não é porque ele não fez nenhum milagre, porque ele não queria fazer. Não vou fazer porque eu não quero. Não. Ou por falta de poder. Não foi por nenhuma dessa razão, mas foi pela falta de fé das pessoas que já conheciam ele. E aí o ponto que eu quero trazer: será que eles não estavam sendo religiosos aqui? Ou seja, Jesus era alguém que não era estranho para eles. Mas mesmo assim, isso não mudou o fato da relação deles com a fé em Jesus que eles tinham. Que no caso não tinham, né? E é interessante porque, como a gente já tinha visto, Jesus tinha acabado de sair de duas histórias, de dois momentos, em que pessoas completamente distantes dele, que nem conheciam ele pessoalmente, que não conviveram com ele, foram pessoas que tinham sido curadas, completamente curadas, justamente por causa da fé. E agora, no lugar que ele é conhecido,
que as pessoas, como eu falei, viram o seu crescimento, viram ele estudar, viram ele construir a família, né, ajudar a família, a trabalhar e até mesmo ensinar, foi o lugar que justamente as pessoas menos creram na mensagem dele. Agora a pergunta que fica é: será que essa realidade que a gente viu aqui é muito distante da nossa? Principalmente em um país que de 210 milhões de habitantes, 185 milhões são consideradas cristãos, segundo o livro Cristianismo em Perspectiva Global, da Silvia Fernandes. Então, caso você queira checar, esse é o livro. E que, no geral, as pessoas conhecem a Jesus. As pessoas frequentam igrejas como essa. Elas oram antes de dormir, oram antes de alguma refeição, deixam as suas Bíblias abertas ali, em algum salmo, mas acabam ficando por isso mesmo, sempre baseados em alguma prática religiosa, achando que isso é o suficiente. Mas essa não é uma realidade distante da nossa, como igreja. Cair no comodismo, pessoal, é muito fácil como cristão. Vocês sabem, vocês estão aqui há muito mais tempo que eu. E Jesus já nos alertava sobre isso. Ele já nos alertava ali em Mateus 24:12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. E hoje a gente tem uma comunidade que a maioria tem mais de 5 anos na fé, o que é inspirador, porque hoje eu cheguei aqui mais cedo e eu pude ter um pouco de convívio com vocês, com alguns de vocês, e é impressionante ver as histórias de fé de muitos aqui. Sabe, eu conheci a igreja em 95, 96, estou firme até hoje. Isso de fato é inspirador, e nós, jovens aqui na igreja, precisamos desses exemplos. Precisamos de vocês que estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos na igreja. E de fato, o exemplo de vocês inspira a gente. A quantidade de anos que vocês têm passado servindo, amando as pessoas, dando do seu tempo, do seu dinheiro, para estar com pessoas que vocês mal conhecem, para estudar a Bíblia com elas e batizar elas, realmente é um exemplo gigantesco para a gente, que é jovem. Mas a pergunta é: por que é difícil permanecer humilde e estar pronto para o que Deus nos chama a fazer? Porque o que acontece? A gente está acostumado. A gente está acostumado com a cultura da igreja. A gente está acostumado com pregações como essa. A gente está acostumado com como a gente faz os estudos bíblicos. Como a gente lida com situação X, desse jeito. Situação Y, desse jeito. A gente está acostumado com as canções, com os retiros, com conferência. E assim, essas coisas não são necessariamente ruins. Na verdade, são muito boas. Mas precisamos estar sempre muito atentos, pessoal, com algo que é mais importante que isso, que é como temos vivido a nossa vida como discípulos. Eu sei que não é a primeira vez que a gente escuta, eu sei que, vocês do Sul, não é a primeira vez que vocês escutam uma pregação como essa. Mas a gente fala sobre isso porque é um dos maiores desafios da caminhada cristã, permanecer humilde. E eu tenho tido essa noção porque no último ano foi bem intenso para mim. Eu faço administração no Mackenzie, só que no ano passado eu passei mais tempo na Universidade de São Paulo, que é a USP. E muito por conta dos estudos bíblicos que a gente estava tendo, dos bate-papos, era onde as pessoas interessadas estavam, então a gente corria para lá, né? E junto com isso,
eu tenho estagiado numa empresa, tenho e conciliando as coisas com a faculdade, eu fui percebendo a minha fé, o meu relacionamento com Deus esfriar. E eu comecei a cair numa vida monótona com Deus. Às vezes, sem pensar naquilo que eu estava lendo, sem pensar na minha oração. Afinal de contas, nossa, eu já li essas escrituras tantas vezes, né? Por que eu preciso parar para refletir? Por que eu preciso parar para meditar nessa escritura? E esse foi um pensamento que recorreu muitas vezes durante o ano passado. Aquela sensação de, nossa, eu já conheço isso aqui, eu não preciso ser tão profundo. E o ponto é que é muito fácil continuar vivendo dessa maneira. Porque a palavra não estava me moldando. Ela não estava me desafiando. E somando com aquele sentimento de falso progresso, porque eu estava fazendo muita coisa para a igreja, estava fazendo ceia, estava fazendo bate-papo, estava estudando a Bíblia com as pessoas, estava crescendo na faculdade, estou terminando a faculdade, então você tem a sensação, poxa, estou terminando, estou estagiando em alguma empresa, então, somado a tudo isso, você acha, eu estava achando que estava bem. Mas, na verdade, eu estava fazendo o básico, muito mal feito, só para manter o quê? A pose de um discípulo. E essa realidade, pessoal, não é muito distante da nossa aqui, pois a nossa vida continua do mesmo jeito. Muitas vezes a gente vem aqui domingo após domingo, aula após aula, e a nossa vida continua a mesma também. Muitas vezes a gente não se sente desafiado pela palavra de Deus, e a gente não tem o que? A nossa fé sendo fortalecida, sendo lapidada. E a gente acaba não vendo o que Deus é capaz de fazer em nossas próprias vidas. E será que nós, dessa forma, não temos sido religiosos? Bom, eu faço parte aqui da Escola de Missões aqui do Brasil, e há mais ou menos no mês de agosto, a gente teve a visita do João e da Silvia Reus. Para quem não conhece, eles são um casal de líderes que hoje estão nos Estados Unidos, mas que já lideraram a nossa igreja, o nosso movimento, no começo da nossa igreja, então lá atrás. E vira e mexe, eles vêm aqui para São Paulo para passar tempo com as igrejas, né, passar tempo com a família também. Só que dessa vez, no mês de agosto passado, eles vieram para estar com a Escola de Missões. E nesse tempo, foi muito interessante que a gente teve a oportunidade de conversar com eles, de trocar uma ideia, afinal de contas, o tanto de experiência que eles têm era realmente absurda. E a gente teve a oportunidade de fazer algumas perguntas para eles. E uma das perguntas foi a seguinte: quais características você gostaria de ver em alguém que você está treinando? Essa foi uma das perguntas feitas para o João e para a Silvia. E a resposta do João foi muito interessante, que de algumas características ele disse: uma fé ousada. Essa foi uma das características que o João mais ressaltou na resposta dele. E junto desse ponto, ele e a Silvia começaram a compartilhar histórias incríveis de fé que eles tiveram quando eram recentes. Eu sei que muitos aqui têm histórias impressionantes de fé. E uma dessas histórias, eles comentaram que eles estavam no Rio de Janeiro e a Silvia estava na casa que eles estavam, na varanda. E na varanda tinha uma moça no prédio da frente. E ela olhou a moça, pegou a Bíblia dela e começou a apontar. Olha, estuda a Bíblia. Apontou para a moça, começou a apontar para a Bíblia. E a moça, sem entender muito, o João estava de trás. Falou: Silvia, o que você está fazendo? E aí a Silvia: não, eu estou chamando aqui ela para estudar a Bíblia. Sabe, no prédio da frente. E essa foi uma história extremamente engraçada, todo mundo começou a dar risada ali na hora, mas foi uma história muito, muito encorajadora, porque a gente falou: caraca, essas histórias aconteceram mesmo, homens e mulheres de fé, uma fé ousada, que o resultado não era necessariamente
Poxa, seria muito bom se essa mulher, ela acabou não estudando a Bíblia, mas a questão era de ter uma fé, de convidar, independente do jeito, independente do motivo. E a gente ali como grupo ficou muito inspirado com essas histórias, mas eu fiquei pensando, quais histórias de fé nós temos para contar hoje? Quais histórias de fé você tem para contar hoje? Se eu te chamasse aqui na frente, qual história você tem para contar? E ainda mais, será que eu estou tendo esse tipo de fé? Será que você, irmão, irmã, tem tido esse tipo de fé? Será que nós como igreja temos tido esse tipo de fé? Ou uma fé tão rasa, mas tão rasa, que a gente não vai ver muitos milagres? Não pela falta de poder de Deus, mas pela falta de fé nossa. Que foi exatamente o que aconteceu na história. Jesus, ele estava pronto para fazer milagres. Ele queria curar e salvar as pessoas, mas por conta da falta de fé daquele povo, do povo que já conhecia, ele não fez milagre nenhum. E o ponto é, como então na prática, pessoal, nós podemos continuar firmes e permanecendo no amor, como disse Jesus. Então, esse é o nosso ponto, como a gente pode continuar firmes e permanecer no amor. Agora eu vou dar 3 pontos, e em cima desses 3 pontos, coisas práticas para a gente fazer na nossa semana, beleza? Vamos juntos? Então, eu penso que primeiro, pessoal, precisamos, deixa eu voltar aqui. Nós precisamos pensar e focar no nosso relacionamento com Deus. Se a gente está muito cômodo, se a gente pensa, nossa, eu estou me sentindo muito confortável do jeito que eu estou vivendo a minha vida, é hora de mudar. É hora da gente mudar a forma com que a gente tem lido a Bíblia. É hora da gente mudar, talvez, o horário que a gente tem feito os nossos tempos com Deus. As nossas orações. Se você tem percebido que o seu relacionamento com Deus tem andado muito morno, muito cômodo, é hora de mudar. Eu sei que a gente está falando do relacionamento com Deus, a gente fala basicamente, não sei, todo mês aqui, pelo menos no Oeste, é algo que a gente bate muito martelo, e eu creio que é aqui no Sul também. Por que a gente fala de ter tempo de qualidade com Deus? Porque é ali que Satanás mais age. Quando a gente deixa de colocar lenha, é ali que o nosso vigor vai se perdendo aos poucos. Os nossos sonhos vão se perdendo, junto da nossa visão pela igreja, pela nossa vida também. E a gente vai a gente acaba se perdendo no nosso relacionamento com Deus, e a gente vai esfriando, até nos tornarmos como o povo de Nazaré, como o próprio Salvador, na frente, o próprio Salvador aqui, mas o povo não reconhecendo. E o nosso coração vai ficando cada vez mais duro, e assim a gente vai indo, se distanciando cada vez mais, cada vez mais. Então o primeiro ponto, pessoal, aqui é: tenha os seus tempos com Deus todos os dias e anote. Muitas vezes a gente faz o estudo de palavra e a gente fala para o estudo, não, é muito importante que você anote os seus tempos com Deus. E é algo que a gente pega muito do pé, não é mesmo? Mas a gente, como discípulo, passa um tempo e a gente, não preciso anotar, né? Eu posso fazer de outro jeito aqui. Só que a gente perde o poder, o quanto aquilo é poderoso, de anotar mesmo, de passar um tempo de qualidade. E Deus, Ele é muito bom. Ele pega aquilo que a gente tem, nossa, mas eu só tenho 20 minutos do meu dia, 30 minutos do meu dia. Ele é experiente em pegar o que a gente tem para dar e multiplicar isso. Então, por isso, pessoal, vamos focar nessa semana em ter o nosso relacionamento com Deus todos os dias e anotar todos os dias. Amém? Posso contar com vocês?
Segundo ponto, precisamos tomar cuidado com o que temos consumido. Esse é um ponto muito interessante, porque hoje a gente tem muitas influências. Seja através das redes sociais, seja através dos filmes, das séries, trabalho, faculdade. E são tantas influências que a gente acaba ficando sem reação de tanta coisa. E a gente acaba não fazendo nada em relação a isso. É que nem quando você vai assistir Netflix. Então você coloca no Netflix e é tanta opção, é tanto filme, é tanta série, que você passa mais tempo procurando o que você vai ver do que assistindo, não é mesmo? Quantas vezes eu já não... Eu e os meus irmãos, a gente tem essa semana sozinhos em casa, né? Meus pais viajaram. E aí a gente tem assistido um filme por dia. E teve um dia que a gente passou tanto tempo procurando. Falou, gente, vamos escolher qualquer coisa para assistir, porque senão vai dar o tempo de dormir e a gente não vai ter assistido nada. Mas a mesma coisa, pessoal, acontece com a gente espiritualmente. A gente tem tantas influências que essas coisas acabam drenando a nossa energia e a atenção das coisas que mais importam. E no final do dia, a gente pouco se importa se a gente tem respondido ao Evangelho da forma que Jesus espera que a gente responda. No final do dia, a gente pouco se importa, poxa, se a gente fez o nosso tempo com Deus, se a gente, poxa, lembrou de marcar o tempo com fulano que a gente precisava marcar. Por quê? É tanta coisa na nossa cabeça, é tanta coisa no nosso coração, que a gente acaba se perdendo nisso. E a gente fica cansado demais para pensar no que realmente importa. Então, o segundo ponto, o ponto prático, é desinstale uma rede social essa semana. Escolha, decida, eu vou desinstalar, sei lá, o Twitter. Desinstala, fica uma semana sem. Instagram, fica uma semana sem e vê o que Deus pode fazer nessa semana. É o momento da gente colocar Deus à prova nesse sentido. Ele quer que a gente realmente deposite a nossa esperança, a nossa fé nele. Por isso, pessoal, segundo ponto prático, então, desinstale uma rede social. E vamos confiar no que Deus pode fazer nessa semana, amém? E o terceiro ponto, se atente com o orgulho. Aqui, igreja, o orgulho é a peça fundamental disso tudo. Satanás adora usar coisas que a gente conhece muito bem, ou que a gente acha que conhece. Então, como eu falei, muitas vezes a gente passa muito tempo na igreja, muitos aqui estão muitos anos na igreja, e a gente acaba ficando o quê? Cômodos. E esse orgulho, o que é esse orgulho? Para exemplificar melhor, eu vou contar uma história para vocês. Comentei, né? Eu comecei a trabalhar ano passado. E eu tenho trabalhado numa empresa de um irmão nosso da região oeste, chamado Rodolfo, que é uma empresa de treinamento funcional com futebol. Então, basicamente, o que eu faço ali? Eu trabalho na área comercial. Então, eu faço a venda dos planos, eu convenço o pessoal a ter uma aula experimental, a ir para o campo, eu faço essa intermediação com o cliente, né? Ou com o futuro cliente. E no começo, eram flores. Quando eu comecei a trabalhar, cara, eu dei a vida, eu começava a perguntar, a tirar dúvida. Rodolfo, como que faz isso aqui? Como que faz aquilo ali? E aí, a humildade, assim, no extremo, pedindo ajuda, pedindo conselho. Poxa, como que eu converso aqui com essa pessoa? Qual que é a melhor maneira de fazer? Então, nos primeiros meses, só alegria. Mas aí, o tempo foi passando. O tempo foi passando, e eu comecei a ficar cômodo. Eu comecei a ficar tranquilo na área. Então, vinha uma pessoa, eu consigo fazer isso aqui sozinho, né? Não preciso mais pedir ajuda de ninguém. Eu posso lidar aqui sozinho com esse cliente. E foi indo.
E aí chegou o mês de julho para agosto, e a gente ia abrir uma nova unidade na freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. E aí eu estava tão acostumado com o trabalho, que estava super confortável com o que eu estava fazendo, né? Com a rotina, já tinha me estabilizado. E aí, né, como eu falei, parei de pedir conselho, até que um dia veio uma pessoa perguntando dessa nova unidade. E aí, como que vai funcionar? Qual que é o horário? Perguntando sobre preço, né, como eu falei, o horário, a idade. Então, bem típico de um cliente. Eu fiquei, não, tranquilo, vou responder aqui numa boa. E sem prestar atenção direito no que ele estava perguntando e como ele estava perguntando. Até que chegou um momento que ele perguntou, como eu falei, a idade que a gente trabalhava. E aí eu respondi, a gente trabalha a partir de 14 anos. Dali para frente, de 14 para frente. E de novo, fiz isso no automático. Sem, né, pedir conselho, sem pedir ajuda. Fui ali no automático. Deu 2 minutos. 2 minutos. A gente tem um grupo ali da administração. O Rodolfo me manda um print da conversa com o dono do campo, falando assim, a gente quer cancelar o contrato com vocês. Aí eu parei, falei, nossa, aquela cara de gol contra. Falei, nossa, o que eu fiz, cara? Como assim? Você já quer cancelar o contrato? Todo mundo desesperado. A gente tinha acabado de fechar, tinha o quê? 2 dias. A gente já tinha feito todo o marketing para essa nova unidade. Tá todo mundo, poxa, a gente vai ter essa unidade na freguesia do Ó e tal. Pessoas já estavam interessadas. E aí veio essa mensagem. E o que aconteceu? Esse cara que eu estava conversando era de uma empresa renomada do futebol. E aí ele induziu o dono do campo a cancelar o contrato com a gente. Porque eles são maiores, né, do que a empresa que eu trabalho. Tem mais poder de aquisição, tem mais alunos. Ele falou, batia com a mesma idade que eles trabalhavam. Ele falou, então a gente não quer isso. Se a gente for trabalhar nesse campo, eu quero que vocês cancelem o contrato com aquela outra empresa, que era a nossa. Então foram assim, uns 5 dias, todo mundo desesperado, sem saber o que estava acontecendo, falando, e agora? Mas Deus, na sua infinita graça, proporcionou um campo melhor que aquele, com uma região ainda melhor, e amém, enfim, foi excelente, mas eu fiquei completamente acabado, arrasado, falei, eu fui ler as conversas depois, e se eu tivesse um pouquinho de atenção, um pouquinho de humildade, para pedir conselho, para pedir, olha pessoal, esse cara está perguntando isso aqui, o que eu faço? Se eu tivesse isso aqui, de humildade, essa situação não teria acontecido. E o que eu quero dizer com essa história é que a gente pode estar fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo coração aqui dentro da igreja. Não pedindo conselhos de como lidar com certas situações, pensando, poxa, eu já fiz isso aqui tantas vezes. Eu sei cuidar de jovens. Eu não preciso pedir conselho de como lidar com esse jovem aqui. Nossa, eu fiz tantos estudos, eu já sei de cor o que eu falar. Eu não preciso pedir ajuda de fulano, de ciclano. Eu não preciso trazer à luz esse pecado aqui. Eu já, deixa aqui mesmo, né? Não está fazendo mal a ninguém. E isso, pessoal, é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque esse orgulho, ele vai nos enganando, nos anestesiando em relação ao caminho que você deve seguir e as decisões que nós devemos tomar. Porque para você chega um momento que fica normal. Você está tão acostumado com aquilo, tão acomodado com a vida que a gente tem aqui na igreja, que para de ser desafiante. Para de ter aquela aventura que Jesus deseja que a nossa vida seja.
e a gente acaba caindo no comodismo. E assim como para mim, que cresceu na igreja, foi um desafio entender que eu não era bom só por ir ao culto, só por ir nos eventos de jovens, por ir a alguns eventos, por conhecer meia dúzia de histórias. Precisamos nos atentar se estamos muito confortáveis com o que já conhecemos. Desde ler a Bíblia como um todo, até em coisas que a gente acredita, aqui dentro da própria igreja. E a humildade, pessoal, sempre, sempre é o melhor caminho. Quando somos humildes, o nosso coração se abre para aquilo que é bom e agradável a Deus. Como diz Provérbios 29 e 23. Não sei se está aqui. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Precisamos reconhecer com urgência o quanto nós temos sido pecadores, pessoal. E o nosso entendimento e o conhecimento que temos vem do próprio Deus, não vem de nós. Precisamos trabalhar cada vez mais na nossa humildade, porque o orgulho tem nos afastado do Pai, tem nos deixado cada vez mais apáticos aqui dentro. E temos tantas áreas que a gente pode servir aqui dentro da igreja. E precisamos cada vez mais de pessoas servindo, mas talvez o orgulho esteja afastando a gente da decisão que a gente pode tomar aqui dentro, da pessoa que a gente pode estudar a Bíblia, do jovem que veio super animado do acampamento, que foi incrível, que quer estudar a Bíblia. Nós precisamos levantar, pessoal, e agir aqui dentro da igreja. Então, o terceiro ponto prático é: identifique pelo menos uma manifestação do seu orgulho que tenha afetado as pessoas e converse com alguém sobre isso. Então, esse é o terceiro ponto prático: observar, identificar pelo menos uma manifestação do orgulho nas nossas vidas, em alguma área, e que tenha afetado as pessoas, e para a gente conversar com alguém. Amém? E o que eu quero trazer aqui, pessoal, para concluir, é que essas dificuldades fazem parte da guerra espiritual, fazem parte do nosso crescimento, e nós estamos juntos nessa. Estou muito feliz, muito, muito feliz de estar aqui compartilhando essa mensagem com vocês aqui na Zona Sul. E o fato de eu estar aqui em cima não me torna melhor do que ninguém aqui, porque somos todos uma família. Seja no oeste, seja no leste, seja no norte, seja no Campo Limpo, seja aqui no sul, é uma família, e é um prazer, é uma honra estarmos aqui todos juntos. E essa família só é possível por conta de Jesus, porque foi por conta do sacrifício dele na cruz que nós não ignoramos a Deus. Amém?